noite. Bom, bem-vindos à nossa aula de teoria das funções. A gente vai começar falando de uma relação binária, depois a gente vai partir então, propriamente dito, para a função. Então, o que seria uma relação binária? Então, binária, ele vem aí de dois, né? Então, a gente vai falar de dois conjuntos. Então, é uma relação entre elementos de dois conjuntos. Então, aqui a gente tem o conjunto A, o conjunto B. A gente está aí num diagrama de flechas, trabalhando para ficar mais fácil de entender e visualizar. No conjunto A, a gente tem os elementos 0, 1, 2 e 3, elementos quaisquer, aí só para a gente trabalhar. E no conjunto B, a gente tem os elementos menos 1, 0, 1, 2 e 3, tudo bem? Elementos quaisquer também. Eu fiz o diagrama aqui de flechas, então percebam que eu liguei o 0 no 0, o 1 no 2, o 2 no menos 1 e o 2 no 3. O 3 aqui do nosso conjunto A, ele ficou sem ligação nenhuma. E o 1 do conjunto B, ele também ficou sem ligação nenhuma. Bom, quando a gente fala de uma relação, isso pode acontecer? Pode, não tem problema nenhum. A gente está falando de uma relação e a gente vai se preocupar aqui apenas com aquelas duplas, né? Que a gente vai falar de par ordenado e vai explicar mais pra frente calmamente o que significa, com aqueles pares ordenados que têm ligação, tá? Não tem problema, nesse caso, o número 2 aqui do nosso conjunto A tá ligado com dois elementos, tá? Não tem problema, o 3 não tá ligado com ninguém e o 1 aqui não receber ninguém aí como resposta, tudo bem? A gente representa aqui a relação binária por R, tá? E vai ser uma relação de A por B. Então esse xzinho aqui a gente lê como por, tá? Que seria a relação binária do conjunto A pelo conjunto B. Então é nessa ordem, a ordem importa da escrita, porque eu tô saindo do conjunto A, reparem aí na minha flecha, no sentido da flecha, eu tô saindo do conjunto A e chegando no conjunto B. Então eu vou escrever primeiro o meu conjunto A e depois o conjunto B. Se a flecha estivesse ao contrário, então se ela estivesse saindo do B e chegando no A, então a nossa relação seria escrita como B por A, tudo bem? Então a ordem aqui ela importa. Aqui a gente vai fazer um exemplo para ter uma noção intuitiva de relação, tá? Que seria, por exemplo, a gente ter um quadrado, certo? Então, cada lado aqui do quadrado vale x, então uma incógnita aí para a gente trabalhar. E claro, todos os lados do quadrado têm a mesma medida. Então, fiz uma tabela e aí a gente vai supor valores do lado e calcular o perímetro do quadrado. Então, imagine que a gente tenha aqui o lado do quadrado valendo uma unidade, tá? Então, aqui a gente não tá falando de centímetro, metro, nada disso. Uma unidade qualquer. Então, o meu perímetro seria a soma de todos os lados. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1, a gente chega em 4 unidades, certo? Se eu supuser aí que o meu lado vale 2, então 2 unidades, a gente vai ter o perímetro 2 mais 2 mais 2 mais 2, que vai ser 8. E aí a gente vai supondo outros valores e calculando o perímetro correspondente. Então eu vou ter o lado valendo 3, calculo o perímetro, chega em 12 unidades de perímetro. O lado valendo 4 unidades, calculo o perímetro, chega em 16. O lado valendo 5, o perímetro vai valer 20. O lado valendo 6, o perímetro vai valer 24. E assim por diante, tudo bem? Então, seria uma noção intuitiva aí de uma relação. A gente está relacionando o lado do quadrado com o perímetro dele, tudo bem? Então, existe aí uma relação entre essas grandezas. Aí, o que eu fiz? Eu transformei essa tabela que a gente fez em um diagrama de flechas. Então, aqui a gente tem o conjunto L, que seria a representação aqui do lado do nosso quadrado, e a gente tem o conjunto P, que seria a representação do nosso perímetro. E eu peguei exatamente esses valores. Então, seria como se eu pegasse aqui a tabela e fizesse o nosso diagrama aqui mesmo, tudo bem? E começasse a ligar os valores correspondentes. Então, eu liguei o 1 no 4, o 2 no 8, o 3 no 12, o 4 no 16, o 5 no 20 e o 6 no 24. Então, seria mais ou menos esse diagrama aqui que a gente tinha no começo, mas aqui a gente tem já
um pensamento intuitivo de uma relação, que era o lado e o nosso perímetro. Então a relação que eu estou formando aqui é uma relação de lado L por P, por perímetro, tudo bem? Aí aqui, intuitivamente, a gente consegue descobrir uma fórmula, né, entre aspas aí, para fazer o perímetro em função do lado, certo? Então percebam aí a fala em função. Então, se a gente fosse perguntar para vocês qual é a fórmula do perímetro, vocês me responderiam que era 4x, certo? Então, quando a gente consegue definir aí alguma fórmula intuitivamente, ou mesmo o exercício dá alguma lei de formação pra gente, é quando a gente tem algo em função de outra grandeza aí, de outra coisa. Então, aqui eu poderia dizer que o meu lado e o meu perímetro, eles estão relacionados, certo? E aí, a gente também tem uma relação, claro, e a função é um caso especial de relação que a gente vai trabalhar com bastante calma. Então, eu poderia dizer que o meu perímetro, vou chamar de Pzinho, ele é igual a 4 vezes o x, que o x aqui é o lado que a gente tem, tudo bem? Então, percebam que o meu perímetro, ele está em função do valor que eu chutar aí de x, vamos dizer assim, tá? Então, a gente vai trabalhar agora com função, calmamente, e definir domínio, contradomínio, imagem e com outros exemplos aí de função. Bom, então eu peguei o exemplo que a gente tinha lá do perímetro e do lado do quadrado e trouxe aqui, então, para o nosso diagrama aí de flechas, só que agora eu escrevi com A e com B o nosso conjunto. Por quê? Só para ficar mais como a tradição aí das funções, tudo bem? Então, a gente tinha aqui os elementos de 1 a 6 e os nossos elementos aqui do segundo conjunto, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. As ligações são as mesmas que a gente tinha anteriormente, tudo bem? A gente tinha comentado que era uma função, a gente conseguia fazer ali uma relação em que a gente tinha o perímetro 4 vezes aí o valor do lado que a gente tinha do quadrado. Então agora, para a gente definir função, a gente vai ter, na verdade, a nossa função escrita de que maneira? Normalmente ela vai aparecer dessa seguinte forma: f, ela vai ser de A em B, então ela tá aqui de A indo para B, certo? Porque as flechas elas estão vindo desse primeiro conjunto até esse segundo, tá? Então é uma função do conjunto A para o conjunto B. A gente sai de A e recebe os valores em B. E aí, essa notação y igual a f de x, o que que significa? Quando a gente for trabalhar lá no plano cartesiano, em que a gente for trabalhar com o eixo x, com o eixo y, o x das abscissas, o y das ordenadas, certo? Então, a gente vai ter essa nomenclatura aí. Então, o f de x significa que o y, ele é um resultado que está em função do x, certo? Então, conforme eu for jogando valores de x, então, f de 1, f de 2, f de 3, eu for jogando valores de x, eu vou fazer uma conta aqui e eu vou receber valores de y. Então, no nosso exemplo, a gente tinha como x esse nosso primeiro conjunto. Então, a gente sempre vai levar aí como x, né, normalmente, o nosso A, que é esse primeiro conjunto que aparece aqui. E o y é quem recebe, então é o B. Então, é quem está recebendo resposta. Então, a nossa função, na nossa noção intuitiva aí que a gente fez, ela era 4x. O perímetro era 4 vezes o lado que a gente chamou de x. Então, a gente consegue escrever isso como y igual a f de x, que é a mesma coisa que 4x. Então, o y, ele é uma função de x que está variando, e aí ele é igual a 4 vezes o valor aí que a gente jogar de x. Então, isso significa que quando eu jogar x igual a 1,
Então eu vou ter uma função de 1, f de 1. E aí vai ser 4 vezes 1. E o y que eu receber vai ser 4 vezes 1, que é 4. Por isso que eu ligo o 1 lá no 4. Se eu quiser jogar x igual a 2, então eu vou lá na minha fórmula, na minha lei de formação e faço f de 2. Então isso vai ser 4 vezes 2, que vai me dar como resposta o y igual a 8, que é o resultado dessa operação. Então eu tenho no meu diagrama o 2 ligando com o 8 e assim por diante. Então isso de chamar y de f de x é porque o y é aquilo que a gente recebe e ele é uma função do x, ele é uma função daquele elemento que está no nosso primeiro conjunto, tudo bem? Então, indo mais para frente, o que seria o nosso domínio? O domínio é aquilo que está relacionado com o nosso primeiro conjunto, ou seja, é tudo aquilo que a gente pode colocar no lugar do x. Então, quando a gente está desse jeito, y igual a f de x, o domínio é tudo aquilo que pode ser encaixado no lugar do x. Então, no nosso exemplo aqui, o nosso domínio vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. São todos os valores que a gente pode colocar aqui no lugar do x, tudo bem? Então, a gente representa normalmente o domínio por D, tudo bem? E aí o domínio ele está relacionado com o primeiro conjunto aqui da função, então conjunto A. E aí, como é um conjunto, a gente responde aí com chave, certo? Então, os elementos aí do domínio, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 no nosso exemplo. O que seria o contradomínio? Contradomínio vai estar relacionado com aquele conjunto que pode receber resposta. Então, é o nosso B, tudo bem? Então, aquele conjunto que podia receber resposta, tá aqui. O 4, o 8, o 12, o 16, o 20, o 24 são os elementos desse conjunto. Então, também, por chaves, a gente vai responder. Normalmente, a gente escreve o contradomínio como CD, tudo bem? Então, o CD vai ser 4, 8, 12, 16, 20, 24. E aí, esse é o nosso contradomínio. Tudo aquilo que poderia receber como resposta. E aí, o que é a nossa imagem? A imagem são todos aqueles valores que realmente são respostas. No nosso exemplo, todos os elementos do nosso contradomínio acabaram sendo imagem. Então, todo mundo aqui teve resposta. Pode ser que isso não aconteça, a gente vai ver aqui nos nossos outros exemplos. Mas o que tem que ficar claro, contradomínio é aquilo que pode receber resposta. Pode receber, pode não receber ali no final das contas, mas poderia receber, certo? Agora, imagem é aquilo que efetivamente recebe. No nosso caso, acabou coincidindo da imagem ser igual ao contradomínio. Então, isso tem que ficar bem claro. E aí, a imagem é um conjunto que ela vai estar ou contida ou ela vai ser exatamente igual ao contradomínio. Porque imagina que, por exemplo, o 24 não tivesse uma seta nele, certo? Ele tivesse no contradomínio, mas ele não recebesse resposta. Então, o 24 estaria aqui no conjunto B, mas ele não teria sido imagem de ninguém aqui do domínio. A imagem seria o 4, o 8, o 12, o 16 e o 20. Então, percebam que esse conjunto imagem, ele está contido no B, certo? Mas ele não é igual ao B. Então, no máximo, ele vai ser igual ao contradomínio, mas ele não consegue ser maior, tudo bem? Então, é isso. A imagem, ela vai estar contida ou ela vai ser igual ao contradomínio. E aí, indo para outros exemplos para a gente poder entender melhor, então a gente tem aqui esse exemplo do A e do B. No A a gente tem o elemento 1, 2 e 3 e no B o 9 e o 8. Então a gente está ligando o 1 no 9, o 2 no 8 e o 3 no 8. Ah, eu não sei que lei de formação é essa. Tudo bem, não precisa se preocupar em descobrir a lei de formação aqui. O importante é você saber o que. Aqui, para ser função, eu preciso que todos os meus elementos do domínio, todos tenham resposta e uma única resposta, certo? Essa aí é a condição para ser função. Todos os elementos do domínio têm que ter resposta e uma única resposta. E em relação ao contradomínio, pode sobrar alguém?
Pode, não tem problema. Agora, no domínio, não pode sobrar ninguém. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, percebam que no nosso domínio não sobra ninguém, então tá certo. Cada um do domínio tem uma resposta e uma única resposta. Então tá tudo certo, é função, tudo bem? Agora aqui nesse segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, a gente também tem cada um do domínio tem resposta, não sobra ninguém aqui no nosso domínio. E cada um deles tem uma única resposta. O 4 só liga no 7, o 5 só liga no 6, o 6 só liga no 5. Ah, mas sobra alguém aqui desse lado. Não tem problema sobrar alguém aqui desse lado. É função. Ah, mas nesse de cima o 8 tinha duas ligações. No contradomínio não tem problema. O que a gente tem que se atentar é no domínio, certo? Agora, aqui nesse de baixo, reparem o seguinte, o 7 liga no 3, ok. O 8, ele não liga em ninguém, tá sobrando. Tem alguém aqui no domínio sem resposta, sem imagem. Isso não pode acontecer quando a gente está falando de função. Então, falhou. Não pode sobrar alguém no domínio. Aí o 9 liga no 2, ok. E o 0 liga no 2, ok. Então, aqui tá falhando, por quê? Porque o 8 tá sobrando. Então, isso daqui não é função. Também não seria função se por algum acaso, vamos supor que o 0 ligasse no 1 também. Eu não posso ter um único valor do domínio, por exemplo, 0, ligando em dois valores distintos na imagem. Então não pode sobrar ninguém no domínio e eu não posso ter ninguém no domínio ligando em mais de um valor, tudo bem? E aí, se a gente perguntar qual é o domínio, qual é o contradomínio e qual é a imagem desses dois aqui que são função, como que a gente responderia? Então, o domínio aqui desse primeiro, ele vai ser os elementos 1, 2 e 3. Então, o conjunto com os elementos 1, 2 e 3, que são aqueles que saem aqui do A. O domínio desse segundo aqui é o 4, o 5 e o 6. Então, o domínio 4, 5 e 6. Agora, em relação ao contradomínio, lembra que o contradomínio é tudo aquilo que poderia receber resposta. Se recebe ou se não recebe, tudo bem, mas poderia receber. Então, o contradomínio aqui do primeiro é o 9 e é o 8. O contradomínio aqui do segundo é o 7, é o 6, é o 5, é o 4. O 4 entra? Entra. Ele não recebe resposta? Tudo bem, mas ele poderia receber. Então, ele faz parte do contradomínio. Então, 7, 6, 5 e 4. E aí, para responder a imagem aí sim são só aqueles elementos que realmente receberam resposta. Então, nesse primeiro aqui, a imagem vai ser o 9 e o 8, porque os dois receberam resposta. Agora, nesse segundo, a imagem vai ser o 7, o 6 e o 5. O 4 não entra, porque ele não recebeu resposta. Então, aqui a imagem vai ser o 7, o 6 e o 5. Então, percebam que nesse primeiro, a imagem deu um conjunto exatamente igual ao contradomínio. Agora, nesse daqui, a imagem deu um conjunto contido no contradomínio. É um conjunto que só tem esses 3 elementos, não tem os 4 elementos no total, certo? Então, isso daqui que é o conceito de função. Então, todo mundo do domínio tem que ter resposta, não pode sobrar ninguém no domínio. E cada um do domínio tem que ter uma única resposta lá no contradomínio, tudo bem? E aí, o f de x, quando a gente chama de y, é porque o y está em função de x. Então, agora a gente vai fazer exercício para treinar isso daí.
Bom, então a gente vai fazer 2 exercícios agora. E aí o primeiro, a gente tem aí o diagrama de flechas. Então a gente tem o conjunto X e o conjunto Y determinado aqui pela relação F. E aí o item A pergunta pra gente se essa relação F de X indo para Y é uma função ou não. Então, vamos lá, pelos critérios de função que a gente definiu, né, verificar se é ou se não é uma função essa relação. Então, a gente tinha visto que para ser função, todos os elementos que a gente tinha na primeira parte, né, no nosso primeiro conjunto, todos eles tinham que ter resposta, tinham que ter imagem. E a gente verifica que realmente o -5, o 0, o 3, o 4 e o 6, todos eles estão ligados a alguém. Então, até aí tudo bem. E aí a gente tinha que verificar se cada um deles tinha uma única imagem. E aí, realmente, o -5 só tem uma única imagem, o 0 uma única, o 3 uma única, o 4 uma única e o 6 uma única. Agora, o que acontece aqui desse lado, que é o nosso segundo conjunto, se sobra alguém ou se não sobra, se existem 2 flechas chegando no mesmo número, isso não tinha problema. Então, isso daqui caracteriza sim uma função. Então, f de x para y é sim uma função. Então, aqui a resposta é sim. Aí, indo para a parte B, então, para o item B. O B, ele pergunta qual é o D de f. Quando está escrito dessa maneira, ele está perguntando qual é o domínio da função f. Então, o domínio, ele estava relacionado ao nosso primeiro conjunto, que vinha primeiro. E aí, a gente tinha que colocar nesse conjunto todos os elementos, né, do nosso domínio, aqueles que saíam as flechinhas, aqueles que tinham resposta, que iam chegar em algum lugar. Então, -5, 0, 3, 4 e 6. Então, a gente abre chaves, porque é um conjunto, certo? E coloca -5, 0, 3, 4 e 6, tudo bem? Então, esse aqui é o nosso domínio. Também a gente poderia responder, sem problema nenhum, que o nosso domínio, ele é exatamente igual ao nosso conjunto X. Por quê? Porque todos os elementos que pertencem ao X pertencem também ao domínio. Eles são exatamente iguais, não sobra ninguém de um lado, ninguém do outro. Então, eu posso dizer que o domínio é exatamente igual ao conjunto X, certo? E aí, partindo para o contradomínio, que é o CD que a gente comentou, ele pergunta qual é o contradomínio da função f, então da função de x em y. Então, o contradomínio vão ser todos aqueles elementos, né, o conjunto com todos aqueles elementos que poderiam receber resposta. Se recebe ou se não recebe, aí não importa, mas que poderiam receber respostas. Então, vai ser -10, 0, 5, 6, 38 e 21. Então, se é um conjunto, a gente tem que abrir chave, certo? E aí a gente coloca todos os elementos lá dentro. Então, -10, 0, 5, 6, 30, 8 e 21. E aí, se a gente também quisesse responder isso mais sucintamente, como se fosse apenas o conjunto Y, também poderia sem problema nenhum. Então, isso daqui é igual ao conjunto Y, tá? Então, contradomínio é igual ao conjunto Y, também poderia ser uma resposta. Aí, no item D, ele pede pra gente a imagem da função f. Então, lembrem que a imagem da função f vai ser formada por todos aqueles elementos. Então, é um conjunto formado por todos aqueles elementos que receberam, né, foram respostas de alguém do domínio. Então, foram recebidos aí. Então, o 0 foi resposta, o 6 foi resposta, o 30 foi resposta e o 8 foi resposta. Somente esses elementos vão pertencer ao conjunto imagem, certo? Então, a gente vai colocar aqui o 0, o 6, o 30 e
o 8. Então, essa é a nossa imagem da função f. Então, percebam que aqui nesse caso, o nosso conjunto imagem, ele está contido no nosso contradomínio, mas ele não é igual ao nosso contradomínio, tudo bem? Tem menos elementos que o nosso contradomínio. No item E, ele pede f de 3. O que significa isso, que a gente não tinha comentado ainda, mas creio que seja bastante intuitivo para vocês. Ele quer o valor numérico quando o x vale 3. Então, isso daí é o valor numérico de um elemento. Então, a gente tinha comentado que a função, ela podia ser escrita como f de x, não poderia? Se ela é f de x, isso significa que quando eu colocar lá na minha função esse valor no meu domínio, certo? Eu preciso receber uma imagem. Então, quando eu colocar o 3 no meu domínio, eu tenho que receber uma imagem que é o meu y. Então, quando eu coloco 3 no meu domínio, f de 3, isso vai me dar quem como resposta? Isso vai me dar o 6 como resposta. Então, o f de 3, a resposta é direto 6, porque a gente vê no nosso diagrama de flechas que a imagem do 3 é o 6, tudo bem? É isso que é o valor numérico, tudo bem? De um elemento. A mesma coisa para o item F. Então, F de 4, é isso que ele pede pra gente. Então, quando no nosso domínio a gente tiver o valor 4, qual vai ser a nossa imagem? Então, a gente vem aqui no domínio, acha o 4, liga aqui na seta e vê que a resposta do 4 é o 30. Então, percebam que a gente não tem aqui uma lei de formação clara, a gente ainda não descobriu que lei de formação é essa, mas a gente não precisou, porque a gente percebeu que era uma função, porque respeitou as regras de função e a gente está conseguindo responder calmamente aí as perguntas, certo? Agora no G ele pergunta qual é o valor de x para que f de x seja igual a 8. Então a gente tinha comentado que f de x era igual a y, não era? Era igual a resposta. Então, se f de x é igual a resposta, esse valor 8 aqui é o nosso y, não é? Então, eu quero saber quem é o x, quem é o cara do domínio que me dá a imagem, me dá o y igual a 8. Então, ao invés de eu procurar o domínio, agora eu vou procurar primeiro a imagem no 8, para depois ligar e descobrir quem que é o domínio. Então, eu procuro aqui na minha imagem o 8, que está aqui, e aí eu verifico que quem me daria o 8 como resposta é o 6. Então, quando eu fizer f de 6, isso me dá 8. Então, quando eu fizer f de 6, isso dá 8. Então, significa que o meu x é 6, tudo bem? Então, aqui o x é igual a 6, porque eu sei que f de 6 é igual a 8 quando eu vou lá para o diagrama de flechas. Agora, no H, ele pede y para x igual a menos 5. Seria como no item E e como no item F. Seria a mesma coisa dele me perguntar quem é o f de menos 5. Por quê? Porque eu coloco o x aqui no lugar do menos 5, tudo bem? E aí, eu coloco, então, o menos 5 no meu domínio, venho aqui, o menos 5 tá aqui, ligo e vejo que ele vai lá no 0. Então, o valor do y para quando o x é menos 5 é 0. Então, significa que o y aqui é 0, tudo bem? Então, nesse primeiro exercício, foi só pra gente treinar, na verdade, o diagrama de flechas, tudo bem? Então, mesmo que a gente não tenha a lei de formação dada, a gente consegue resolver aí a função, tudo bem? Bom, então aqui a gente vai calcular o f de 0 separadamente, depois o g de 1 e igualar a subtração deles a 3. Então, esse f de 0 aqui que ele pede pra gente, significa que no lugar do x eu vou colocar o 0 que ele pede. Então, aqui vai aparecer um 0, certo? Então, vai ficar f de 0, que é o x que ele pediu pra gente, igual. E aí você joga a fórmula. Então, fica 3 vezes 0 mais 2m. Então, aqui a gente tem a fórmula. Aí, resolvendo esse problema, 3 vezes 0 dá 0,
mais 2m, a gente fica com 2m. E aí o g de 1 a gente vai fazer a mesma coisa. Então, o g de 1 significa que aonde tiver o x, eu vou colocar o valor 1. Então, fica g de 1 vai ser igual a menos 2 vezes 1 mais 1. Então, o que eu estou fazendo é substituir na fórmula, na lei de formação que ele deu pra gente, certo? E aí a gente vai calcular. Então, menos 2 vezes 1 dá menos 2 e mais 1 a gente chega em menos 1, tudo bem? Então, o f de 0, 2m e o g de 1, menos 1. E aí a gente substitui aqui. Então, substituindo na conta, a gente vai ter o f de 0, que é 2m, menos o g de 1, que é menos 1, então cuidado, coloca parênteses, menos 1, igual a 3. Então, vai dar 2m mais 1 igual a 3. Passando o 1 para lá, ele vai negativo. Então, fica 3 menos 1, que dá 2. E aí, o 2 passa dividindo, porque ele está multiplicando, e 2 dividido por 2 vai dar 1. E aí, o valor do m, então, é 1. Então, percebam que esse exercício a gente não usou esse diagrama de flechas, mas trabalhou com função e trabalhou com esse tipo de valor numérico, que foi substituir aí o x, né, e calcular aí os valores e substituir também na equação ali que ele tinha dado pra gente. Então, a gente vai fazer mais um exercício agora. Bom, então o exercício 3, agora o último que a gente vai fazer, seja a função f de a em b, onde f de x é igual a x² mais x e o domínio a igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Determine a imagem de f. Então ele está falando que a nossa função é uma função f de a em b, significa que o nosso domínio é o a, porque vem primeiro, e o nosso contradomínio é o b, porque está vindo por último. Ele está recebendo aqui a nossa setinha. Aí ele fala que a nossa função, a lei de formação dela é x² mais x. Então, o f de x é o nosso y, certo? Então, a gente vai jogar valores de x aí, calcular, né, fazer a conta da nossa lei de formação e receber um resultado que vai ser a nossa imagem. E aí, o nosso domínio, ele deu, que é o a, então ele falou pra gente quais são os elementos que pertencem ao nosso domínio. A gente vai calcular cada elemento da imagem, então vou calcular o elemento para o menos 2, o elemento para o menos 1 e assim por diante, e aí a gente junta esses elementos aí num conjunto e dá o conjunto imagem de f, tudo bem? Então, a gente vai calcular o f de menos 2, o f de menos 1, o f de 0, o f de 1, o f de 2, o f de 3, respeitando a lei de formação, que é x² mais x. Então, é só substituir. Então, se o menos 2 é o nosso x, então a gente vai fazer ele ao quadrado mais ele mesmo, certo? E a mesma coisa para os outros. Então, menos 1 ao quadrado mais ele mesmo. 0 ao quadrado mais ele mesmo, 1 ao quadrado mais ele mesmo, 2 ao quadrado mais ele mesmo e 3 ao quadrado mais ele mesmo, certo? Então essa é a lei de formação por causa daqui, x² mais x. E aí a gente vai resolver essas contas. Repararam que aqui eu coloquei parênteses, certo? Porque é o número inteiro que ele tá ao quadrado. Então o menos também vai aí ao quadrado, tudo bem? Então menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que vai dar mais 4. Tomem cuidado com isso. Então é 4 positivo, mais com menos vai dar menos ali no menos 2. E aí, 4 menos 2, a gente chega em 2. Agora, para cá, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá 1 positivo. E aí, mais com menos dá menos. E o 1 menos 1 dá 0. 0 ao quadrado, 0 vezes 0, que é 0. E aí, mais 0, claro que vai dar 0 essa conta aí. 1 ao quadrado é 1. Mais 1, a gente chega em 2. 2 ao quadrado é 4, e aí mais 2, a gente chega em 6. E aqui a gente vai ter 3 ao quadrado, que é 9, mais 3,
a gente chega em 12, tudo bem? Então a gente calculou os valores numéricos que a gente tem aí. E se você quiser até fazer um diagrama de flechas para visualizar melhor, a gente também pode. Então seria o caso da gente colocar A aqui e B aqui. Então, para A, a gente tem os elementos do domínio. Então, a gente teria o -2, o -1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Aí, o -2, ele está sendo ligado no 2, que é a resposta dele. O -1 está sendo ligado no 0, que é a resposta dele. O 0 está sendo ligado no 0 também, então ele vem parar aqui também. O 1 está sendo ligado no 2, então ele vai parar lá em cima também, certo? O 2 está sendo ligado no 6, então uma outra flecha para cá. E o 3 está sendo ligado no 12, então uma outra flecha para cá. Então reparem que realmente é uma função, porque todos os elementos do nosso domínio têm resposta, e cada um deles só liga uma única vez, certo? Agora o 2 e o 0, cada um deles recebe duas flechas, mas isso não tem problema de acontecer no contradomínio, certo? Então ele pergunta pra gente qual é o nosso conjunto imagem, e aí a resposta seria a imagem da função f é o conjunto, né, que tem lá dentro os elementos que receberam, né, alguma flecha, foram respostas de alguém. Então é o 2, o 0, o 6 e o 12. Então esses elementos, ele vem para nossa resposta. Então reparem que eu não escrevi o 2 duas vezes, nem o 0 duas vezes, porque não há essa necessidade. Então a imagem, ela vai ser aí composta, né, pelos elementos que receberam aí, né, foram respostas de alguém que estava lá no domínio. Então a nossa resposta 2, 0, 6 e 12, ou então se vocês quiserem inverter a ordem aqui não tem problema, porque a gente está falando de conjunto e os elementos dentro de um conjunto não importa a ordem. Então aqui a gente finaliza o nosso exercício 3, finaliza também a nossa aula, mas vale lembrar que essa aula foi introdutória de teoria das funções, mas na próxima aula a gente vai fazer exercícios mais elaborados, exercícios de vestibular, para a gente realmente treinar mais a fundo esse assunto. Estude